personagem da história de hoje tem uma longa amizade com Sintel Rio. Um dos fatos que confirma isso é que ele passou a sua lua de mel em uma das colônias de férias do sindicato, 37 anos atrás. Você vai conhecer um pouco mais do companheiro Firmino Carneiro, antigo trabalhador da CTB, antecessora da Telerge. A minha história de telecomunicações, ela começa em 1971. Eu ainda tinha cabelo preto, por sinal, não tinha esses cabelos brancos todos. Eu entrei numa empresa que hoje quase ninguém conhece mais. Chamava-se, na época, CTB. Uma empresa controlada pelos ingleses e que era a mãe de tudo isso que a gente conhece hoje de telecomunicações. Depois da CTB veio a Telerge, depois da Telerge veio a Telemar e atualmente a gente está na Oi. Nesse período eu trabalhei muito forte em área de recursos humanos, trabalhei na presidência do clube da Telerge, que era aquele clube chamado Azete, e também, quando assim já estava próximo de eu sair, de me aposentar, eu estava na área de atendimento do chamado Serviço 102, que foi onde eu aprendi muito com os telefonistas e muito, inclusive, com ações do sindicato exercia na época desse relacionamento. O meu relacionamento com o sindicato, ele sempre foi um relacionamento extremamente bom, cordial e, digamos, até alegre. Eu tenho 37 anos de casado com a mesma esposa, também isso é bom ficar claro. Tá? E se eu tivesse que casar, casaria com ela novamente. Isso é muito bom de saber. O que acontece? A minha lua de mel foi passada na colônia de férias de Miguel Pereira, de trem. Peguei o trem na Leopoldina e fui até lá. Muito bom, muito legal. Os meus filhos foram criados na colônia, porque o clima de Miguel Pereira fazia muito bem, principalmente para minha filha que era alérgica. Depois o sindicato comprou uma colônia que não é de hoje, ela sofreu uma grande reforma, em Barra de São João, e na semana subsequente à compra eu já estava lá em Barra de São João. Ou seja, eu tinha sempre uma relação, sempre conversando, sempre estando próximo ao pessoal do sindicato. O que aconteceu que os anos passaram, cada um foi tomando a sua forma, a sua vida, eu me aposento e começo a olhar, porque eu me aposentei e o valor que o INSS me paga, ele comparativamente com o que eu descontava é muito baixo. Eu voltei ao mercado de trabalho, não voltei pelas telecomunicações, entrei na área de ser professor. E o que acontece? A gente começa a olhar um negócio chamado desaposentadoria. Ou seja, abrir mão da aposentadoria que você recebe para ter uma outra nova calculada. Estudei bastante em cima disso, analisei muito o que era esse assunto, porque mexe com a nossa renda familiar, e se for uma coisa errada, você pode perder, pode ter um baque na sua vida muito forte. Procurei diversos advogados particulares, procurei advogados dentro das instituições que eu fazia ensino, procurei outras instituições, de classe inclusive, lá dos professores, e o lugar que eu achei o melhor, não falo isso para puxar saco, porque não precisa, mas competência, doutora Rosângela. Foi a que melhor explicou o que era, melhor me explicou como fazer, riscos, custas e como seria todo um processo. Como eu já tinha estudado, eu comparei o que ela tinha falado, comparei as atitudes, comparei o que poderia acontecer e entramos com uma ação na justiça. Essa ação ela tem 5 meses, já ocorreu o primeiro julgamento em primeira instância, é Justiça Federal, no Juizado de Pequenas Causas, e o INSS perdeu. Pelo juiz de primeira instância, o INSS já deveria ter modificado o meu valor de aposentadoria e pago os retroativos a partir do momento que eu dei a entrada na ação. Só que o INSS recorre e vai para a área de recurso. A doutora Rosângela, hoje mesmo falando com ela já demonstrou o que pode acontecer e essa é a minha grande relação de uso do sindicato para que ele apoie a minha vida de aposentadoria, porque a gente perde muitas coisas quando se aposenta. Dentre elas é o nosso valor financeiro.